Bom, pessoal, para complementar os nossos estudos a respeito aí da múltiplos divisores, eu vou trazer aí para a gente alguns critérios de divisibilidade. O que são esses critérios? Eles ajudam a gente a observar com rapidez se um número ele é divisível ou não. O primeiro critério de divisibilidade que a gente tem é com o número 2. Todo número par ele é divisível por 2. Então aqui a gente não precisa ficar pensando muito. Se ele for par, ele é divisível por 2. Exemplo, 60. Ele é divisível por 2, dá resto zero. 121 já não é, porque termina em 1, então ele é ímpar, não é divisível por 2. Não vai dar resto zero. Tudo bem? Outro critério de divisibilidade que a gente tem é com o 3. O critério de divisibilidade do 3 é a soma dos algarismos do número deve ser divisível por 3. Então, se a soma do algarismo for divisível por 3, o número é divisível por 3. Vamos fazer um exemplo que fica mais claro. 105. Ele é divisível por 6? Para a gente saber, a gente faz assim, ó. 1 mais 0 mais 5. 1 mais 0 mais 5 dá 6. 6, ele é divisível por 6? Sim. 3 vezes 2, 6. Então, 105 também é. A gente não sabe o resultado, a gente só sabe falar que é divisível. Isso aí facilita, agiliza, né, as nossas contas. Então, essa é a regrinha do 3. Outra regrinha de divisibilidade que a gente tem é a do 4. Um número vai ser divisível por 4 se ele for divisível por 2 duas vezes. Parece bobo, né? Mas a ideia é a seguinte: você dividiu, deu um número par, então ele é divisível por 4, porque daria para dividir por 2 de novo. Na regra é isso. Então, por exemplo, 32. Divide 32 por 2. Vai dar 16. 16 é par, então ele é divisível por 4. Agora vamos pegar um outro exemplo. 34. Divide 34 por 2. Vai dar 17. 17. Dá para dividir por 2? Não, porque é ímpar. Então ele não é divisível por 4. Essa é a regrinha do 4. Existe uma outra que é também. Se o número terminar com o algarismo da dezena e da unidade 0, ele é divisível por 4. Ou se ele terminar com os dois últimos algarismos sendo múltiplos de 4. Então, se o número terminar em 0, 0 é divisível por 4, e a outra regrinha é, se o número terminar em múltiplo de 4. Múltiplo de 4 nos dois últimos algarismos. Por exemplo, 140. 140 é divisível por 4. Por quê? Porque ele termina em 40. E o 40 ele é divisível por 4. Ele está na tabuada do 4. Então, você olha só os dois últimos números. 2048 é divisível por 4? Sim. E 48 é divisível por 4. Essa é a regrinha do 4. A regrinha do 5. Sempre quando o número terminar em 0 ou 5. Então, se o número terminou em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Tranquilinho. A do 6.
Sempre que o número terminar... Oh, desculpa, 6 não é isso não. Para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Ou seja, ele tem que ser par e a soma dos algarismos tem que ser divisíveis por 3. Exemplo, 108. Ele é par? Sim. Se você somar 1 mais 0 mais 8 dá 9. 9 é divisível por 3? Sim. Então, 108 é divisível por 6. Do 7, a gente não tem uma regrinha aí convencional, vamos dizer assim, até existe regra, mas que ela não é muito utilizada. 8. Também já não é tão interessante, mas tem. A regrinha do 8 é como se a gente copiasse a do 4. A gente olha lá do 4. Se ele for divisível por 2 duas vezes. A do 8 é se ele for divisível por 2 3 vezes. Depois, se o número terminar em 00. Aqui a do 8 é se o número terminar em 000. Ele vai ser divisível por 8. Então, 1000, por exemplo, é divisível por 8. E lá era se o número terminar em múltiplo de 4. Aqui é a mesma coisa. Só que agora é se o número terminar em múltiplo de 8. 3 algarismos você tem que pegar. Por exemplo, 1040. 40 é divisível por 8? É. Então, 1040 ele é divisível aí por 8. É a mesma ideia. A regrinha do 9 é a mesma que a do 3. Eu copiar e colar. A soma dos algarismos do número deve ser divisível por 3. A do 3, né? A do 9 vai ser a soma dos algarismos do número deve ser divisível por 9. Então, somou os algarismos. Deu um número que está na tabuada do 9, então ele é divisível por 9. E a do 10, se o número terminar em 0. Essas são regrinhas que ajudam aí no critério de divisibilidade. Sabendo elas vai te facilitar, não sabendo não vai te prejudicar. Só vai demorar um pouquinho mais para fazer conta. Tudo bem?